Vossa Excelência também tem até 15 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Senhora Ministra Presidente, eminente Ministro Dias Toffoli, relator, senhora Ministra Rosa Weber e demais ministros, doutor Carlos Eduardo Caputo Bastos, que me antecedeu. Essa é a segunda ocasião em que eu venho defender a TV Cultura nesse caso, na primeira vez no TST e agora nessa segunda ocasião. Como bem foi relatado pelo ministro Dias Toffoli, a questão é muito singela. Ela diz respeito à delimitação do artigo 19 do ADCT. Vejam, Vossas Excelências, o servidor aqui, funcionário, foi admitido em 13 de abril de 1991, sem prévia aprovação em concurso público. Então, essa é a premissa básica, a premissa maior para se definir a questão. Foi posteriormente aposentado, extinguiu-se o contrato de trabalho dele e depois o TST afastou essa aposentadoria voluntária, entendendo que o contrato tinha sequência. Muito bem. Delimitados esses aspectos, sobreveio o recurso extraordinário da Fundação Padre Anchieta e o Estado de São Paulo ingressou na condição de amicus curiae. A grande questão aqui, e aí por conta até da própria forma como o TST delimitou a matéria, à luz da OJ 364, a OJ 364 basicamente diz: fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do poder público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta a natureza de fundação pública. Assim, seus servidores são regidos pela CLT, são beneficiários de estabilidade excepcional do artigo 19. Então, vejam, Vossas Excelências, eu já começaria deixando muito claro um aspecto. A Fundação Padre Anchieta é nitidamente uma fundação de direito privado, embora instituída e mantida de algum modo pelo poder público, conforme consta da própria lei que a criou, a Lei 9849 de 1967. Observo apenas um aspecto. Esse tema já foi objeto de uma ação que tramitou perante a Justiça do Estado de São Paulo e lá foi assentada a natureza de fundação de direito privado com trânsito em julgado. Ok? Então, vejam, por essas razões, os agentes aqui vinculados, os agentes públicos vinculados a entes privados da administração pública, ou seja, sociedades, empresas, fundações governamentais de direito privado, não poderiam se enquadrar nessa expressão servidores públicos civis do artigo 19 do ADCT ou ainda serem considerados empregados públicos propriamente ditos. E vejam, Excelências, que a razão primordial para que a Fundação Padre Anchieta seja considerada uma fundação de direito privado, ainda que instituída pelo poder público, ela decorre de uma observação muito interessante. Aqui, nesse caso, tivemos um parecer da professora Maria Silva Zanella de Pietro, enquanto procuradora do Estado de São Paulo, em que ela dizia: Fundação Padre Anchieta é pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta. E aqui há um aspecto a ser observado. A simples circunstância dessas fundações governamentais serem criadas por lei específica, conforme dispõe o artigo 3719, não autoriza a mudança do regime delas. A criação é apenas autorizada por lei. Ok? A ideia aqui é que a legislação de regência dessas fundações seja efetivamente a legislação privada. E eu começaria citando vários exemplos pelos quais a legislação de direito privado disciplina essa matéria. O primeiro deles é que essas fundações não se submetem, por exemplo, ao regime de execução contra a fazenda pública do artigo 100 da Constituição. Não pagam suas dívidas mediante precatório. Esse é o primeiro ponto. A Fundação Padre Anchieta não paga suas dívidas nas suas condenações mediante precatório. Isso é um fato. O segundo aspecto decorre de algumas questões relacionadas à jurisprudência do STJ. O STJ claramente aplica, por exemplo, o decreto 20.910, relativo à prescrição, e o decreto 4597, jurisprudência pacífica do tribunal, entendendo que o decreto 20.910 aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito privado, expressamente explicita União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, e expressamente conclui, excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado, quem seriam sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. Vejam, Excelências, os estatutos dessa pessoa jurídica são submetidos nas suas modificações ao artigo 67 do Código Civil, e aqui há uma lógica muito interessante. Esses funcionários da Fundação Padre Anchieta não se submetem àquela vedação do artigo 37.17, quando fala da acumulação de cargos.
Então, é mais um aspecto a reforçar o argumento de que não se trata propriamente de um ente público aqui. Bom, mas eu seguiria observando que a simples circunstância de, eventualmente, um ente dessa natureza realizar concurso público para admissão, a mero título de argumentação, também não poderia ser suficiente para impor a natureza pública dessa fundação, porque nós temos vários entes de natureza privada, da administração pública indireta, que também realizam concurso público por força do artigo 37, inciso 13, e nem por isso se transformam em entidades de natureza de direito público. Empresas públicas, sociedade de economia mista são o melhor exemplo. Ok? Bom, de maneira tal que, se nós admitirmos, a título de argumentação, a natureza pública da Fundação Padre Anchieta e a condição de servidores públicos civis, tal como mencionado no artigo 19, dos seus empregados, nós temos aqui que admitir uma teratologia, um regime jurídico híbrido, uma estabilidade anômala simultaneamente ao recebimento de FGTS. O que é algo que não seria compatível com essa figura aqui tratada. Então, essa é uma observação que faço. A segunda observação é de natureza relativa a aspectos do direito privado. Diz respeito, efetivamente, ao artigo 19. No artigo 19, o Constituinte originário elegeu dois entes, autarquias e fundações públicas. Propositadamente, não mencionou o termo genérico, administração pública indireta. E por que não mencionou administração pública indireta? Para abranger todos os entes que acompanham. A razão é muito simples e explico. A razão é especificamente histórica. Conforme mencionou o Dr. Carlos Eduardo Caputo Bastos, a questão aqui remonta ao Decreto-Lei 200 e a alteração que foi feita no Decreto-Lei 200 pela Lei 7596. Por quê? Porque ali existiu uma necessidade de estabelecer uma paridade remuneratória entre quem? Entre as autarquias, as antigas universidades federais e as fundações governamentais. Então, essa é a lógica pela qual houve essa menção. E aqui o precedente, porque antes de 88 era dessa forma, o precedente clássico é o RE 101-126 do eminente ministro Moreira Alves. E não se aplicaria aqui o caso, efetivamente, do RS 127.489. Faço essa observação por quê? Porque, para evitar uma disparidade de vencimentos, excelências, entre as fundações e essas autarquias, isso por quê? Porque a alteração, o regime de pagamento, o regime de remuneratório dos funcionários autárquicos era disciplinado por lei, enquanto o regime remuneratório dessas fundações era disciplinado por decreto. Para se estabelecer uma paridade remuneratória, se criou-se essa figura, estabelecendo um regime jurídico de direito privado de natureza de inspiração publicística, qual a fixação da remuneração desses empregados por meio de lei. E por que a União podia fazer isso à época? Porque a União tinha competência para legislar sobre direito privado, coisa que o Estado de São Paulo não tem. É por essa razão que essas fundações do artigo 19 só existem em âmbito federal. E, no caso, especificamente, as universidades federais. De maneira tal que a conclusão de que essas fundações públicas federais, a que alude o artigo 19 do ADCT, tem personalidade jurídica de direito privado, não é uma singela opinião doutrinária, ela decorre do próprio artigo 5º do Decreto-Lei 200. Lerei especificamente o inciso 4º do artigo 5º. Diz: fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. E aqui poderia citar vários autores que corroboram esse posicionamento doutrinário, mas dentre todos eu citaria José dos Santos Carvalho Filho, 20ª edição, páginas 486 e 487, e como mencionado, Caio Tácito, Seabra Fagundes e Eros Roberto Grau corroboram esse entendimento. Mas eu gostaria de ir adiante, mencionar, por exemplo, qual é o posicionamento do Tribunal de Contas da União sobre esse tema. Por quê? O Tribunal de Contas da União tem, na sua jurisprudência, uma sistematização desses tipos de fundação. Em que tipo de... Quais são as exemplificações da jurisprudência do TST? Como é que ele se organizou? Primeiro, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, essas de regime de direito público, seriam as rigorosas autarquias. Segundo, fundações governamentais comuns, e aí propriamente seriam aqui o regime das fundações civis, no qual se incluiria, por exemplo, a Fundação Padre Anchieta. Terceiro, fundações públicas, pessoas jurídicas de direito privado, submetidas ao regime privatístico especial no que toca à sua remuneração de pessoal. Criou essa categoria específica.
a própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União entende dessa forma por força do aspecto particular das universidades federais. E aí citaria aqui um acórdão do ministro do Tribunal de Contas, José Antônio Barreto de Macedo, na tomada de contas número 003.500/91 e a decisão 593. E poderia citar o acórdão, mas pouparei vossas excelências aqui. De maneira tal que esse tipo de fundação jamais poderia existir no Estado de São Paulo. Por quê? Porque o Estado não teria competência legislativa para dispor sobre normas de direito privado. Ou seja, só a União poderia unificar esse regime no artigo 19, estabelecendo uma política remuneratória paritária entre essas entidades. E agora, excelências, até encaminhando para a conclusão, eu faria uma singela observação até em respeito à posição do Ministério Público Federal. Vejam, no parecer da Procuradoria-Geral da República foi mencionada a natureza autárquica dessa fundação e, por força da natureza autárquica, deveriam seus servidores ser submetidos ao regime jurídico único do artigo 39, na sua redação originária. E aqui há uma observação que merece ser feita, por quê? Porque, conforme foi decidido na DMC 2135, onde se restabeleceu o regime jurídico único, um voto em que ficou para a relatora do acordo a ministra Ellen Grace, se dispôs que esse artigo 39 não era autoaplicável. Só que, por não ser autoaplicável, o Estado de São Paulo, em momento algum, regulamentou essa matéria, supostamente submetendo os funcionários da Padre Anchieta ao regime jurídico único. Então, como é que o Estado poderia se submeter a esse tipo de regime? Então, vejam, vossas excelências, se nós tivéssemos que admitir essa premissa de que submeteria um regime jurídico único, o processo seria todo nulo. A Justiça do Trabalho não teria competência para julgar essa matéria, teríamos que voltar para a Justiça Estadual. Então, basicamente, encaminhando para a minha conclusão, eu encerraria explicitando que essas fundações só existem em âmbito federal, especificamente por força dessa razão histórica associada ao regime remuneratório, e concluiria novamente citando a ministra Carmen Lúcia, que na ADIM 191 deixou claramente consignado que permanecem nos diferentes quadros da administração pública não poucas fundações de direito privado, e a elas não se aplicava um regime jurídico de direito público, nem a seus servidores o regime jurídico administrativo. Isso porque, criadas como tais, mesmo quando instituídas pelo ente público, não tiveram a sua transformação em pessoa jurídica de direito público quando do advento da Constituição de 88. Então, esse é o voto que tem se pautado a jurisprudência do Supremo nos últimos anos no tratamento efetivo dessa matéria. E é por essas razões que o Estado de São Paulo, corroborando a posição externada anteriormente pela Fundação Padre Anchieta, pede que seja conhecido e provido o RE para se afastar a estabilidade anômala do artigo 19 do ADCT em relação à sua estrutura. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão pelo prazo regimental de meia hora. Retornaremos a seguir para o voto do ministro Dias Toffoli, discussão e votação.